Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui falando do mandado de injunção, agora fazendo o estudo da Lei 13.300, ok? Que é a lei que regulamenta todo o mandado de injunção. Já vimos aqui no primeiro bloco os fundamentos do mandado de injunção, falamos um pouquinho do objeto, né? Que agora a lei diferenciou muito bem a omissão inconstitucional total, ou que pode ser total ou pode ser parcial. Não é isso? Dei exemplos para vocês de artigos de eficácia limitada que foram aí cobrados em exames anteriores na prova de segunda fase de direito constitucional, ok? Agora, é o seguinte, agora eu vou falar aquilo que mais pega em relação ao mandado de injunção, ok? Professor, o que mais pega em relação ao mandado de injunção e que trouxe profundas alterações aí com essa lei 13.300? Olha só, eu vou falar agora com vocês dos efeitos. Efeitos nas decisões do mandado de injunção. Olha só, gente. Quando uma pessoa procura os seus serviços porque ela está sendo impedida de exercer um direito constitucionalmente assegurado por ela lá na Constituição, mas não está exercendo porque a lei condiciona uma lei regulamentadora para que ela pudesse exercer esse direito, a gente logo pensa, ok, tudo bem, estamos diante de um caso concreto, mandado de injunção, beleza. Aí quando você impetra o mandado de injunção, o que você espera? Você espera que seja concretizado aquele direito. Ou seja, a decisão mais esperada no mandado de injunção é a decisão de o quê? Viabilizar o direito pretendido pelo seu cliente, ok? Quando ele te procura, o objetivo realmente é viabilizar aquele direito. Mas deixa eu contar uma historinha para vocês. Durante muitos anos, né, nós tivemos aqui, o STF adotava aqui no Brasil, a tese da teoria não concretista. Então, dos efeitos das decisões em mandado de injunção, que nós vamos estudar, a primeira que nós vamos estudar é essa aqui, ó. Tese, gente, pode ser corrente, pode ser teoria, tá? Mesma coisa. Tese não concretista. Tese não concretista. O que acontecia nessa tese não concretista? Diante dessa tese não concretista, olha só, o poder judiciário apenas, vou colocar até assim, apenas proferia sentença declarando a mora do poder legislativo responsável pela edição da norma. Ok? Essa é a tese, a corrente, a teoria não concretista, ok? Que foi muito utilizada pelo STF durante anos aqui no nosso país, ok? E olha o que acontecia. Então, você impetrava um mandado de injunção e o Poder Judiciário apenas dizia, olha, Poder Legislativo, a sentença, declaro a mora do Poder Legislativo. E aí, o que acontecia, gente? Acontecia mais alguma coisa? Pergunto para vocês. O cliente poderia exercer o direito? Ele tinha o direito viabilizado? Não, era uma sentença. Até colocar aqui, ó, era uma sentença declaratória. Apenas declarava a mora do poder legislativo.
Ok? Então, pela tese não concretista, qual que era o efeito? O Poder Judiciário, diante daquele mandado de injunção, proferia apenas uma sentença declaratória dizendo assim, ó, Poder Legislativo está em mora. O Poder Legislativo está em mora. E aí, o que se esperava? Se esperava que o Poder Legislativo pudesse, então, produzir a lei para que o seu cliente, o quê? Pudesse exercer o direito dele. E aí, gente, o que aconteceu? Ficamos anos nessa história de mandado de injunção, que na verdade não servia para muita coisa, apenas para declarar a mora do Poder Legislativo, e, por fim, no início da década no início dos anos 2000, ok? O STF começou a mudar o posicionamento dele, principalmente no que tange aos mandados de injunção 708, 712, né, que se referia ao exercício do direito de greve dos servidores públicos. O que aconteceu? Olha só, o STF passou a perceber que, diante de inúmeras sentenças declaratórias, e o Poder Legislativo, nem aí, tudo bem, Poder Judiciário, você proferiu uma sentença, estou em mora, né, mas vou continuar em mora, não vai acontecer absolutamente nada comigo, e quem realmente, né, era o interessado, que era o cidadão, né, que tinha o direito de exercer o seu direito, ficava ali a ver navios, ok? E aí, o STF mudou isso. O STF começou a partir para uma teoria, para uma tese, para uma corrente mais concretista, ok? Agora, olha só. Vamos falar como constitucionalistas aqui, né? Porque vocês estão no curso de segunda fase de Direito Constitucional. Então, todos são constitucionalistas. Qual é a crítica que você, na condição de constitucionalista, faz para essa tese não concretista? Então, vamos criar aqui, qual que seria a crítica da tese não concretista? A tese não concretista, ou seja, ela continuava inviabilizando o direito. Ou seja, o cidadão, mesmo que impetrasse o mandado de injunção, ele ainda não, a decisão que ele tinha não faria com que ele pudesse exercer o direito dele. Por quê? O Poder Judiciário apenas colocava em mora o Poder Legislativo. Só isso. Só isso. Aí, gente, isso prejudica o quê? Isso afeta o quê? Afeta o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. É a crítica aqui, ó. Crítica. A tese não concretista fere o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Ora, se o Poder Judiciário coloca em mora o Poder Legislativo e apenas tão somente profere uma sentença declaratória colocando ele em mora, o Poder Legislativo ainda vai continuar em mora. E o impetrante, o autor da ação, do mandado de injunção, também não vai ter o seu direito viabilizado, ok? Portanto, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais não foi respeitado. Essa é a grande crítica e a teoria não concretista, ok? Tudo bem? E aí, vamos passar a estudar o número 2. Por quê? Porque 10 anos depois, o STF foi analisar o mandado, o mesmo, gente, um mandado de injunção que tratava do mesmo assunto, greve do servidor público. E aí, é claro que os ministros disseram, tá errado, né? Há mais de 10 anos nós proferimos uma decisão colocando o Poder Legislativo em mora. E o Poder Legislativo continuou em mora, nada fez. Há uma década. Né? Se nós colocamos o Poder Legislativo em mora numa sentença declaratória, adotando então a tese não concretista, e a nossa decisão não valeu de nada, está na hora do STF rever isso.
Precisamos modificar essa situação. E aí, gente, passou o STF a adotar uma tese mais concretista. Tese concretista, ok? Tese concretista. Professor, por que você está explicando isso tudo? Isso pode ser tema de questão aberta aí na sua prova. Mas nós tivemos aí avanços consideráveis acerca da Lei 13.300, que está adotando aí tese não concretista, tese concretista. Na verdade, houve um sincretismo com a Lei 13.300. Não se adota mais uma tese ou outra. É diferente, as coisas acontecem de um modo diferente e eu achei legal, eu gostei. Ok? Quer ver um exemplo? Bota aí na tela, produção. Olha só como é que está o artigo 8º da Lei 13.300 na tela para vocês. Olha só. Diz assim o artigo 8º da Lei 13.300. Olha, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Olha só, vem cá. A gente ainda está falando de tese não concretista. Por quê? Porque não concretizou o direito. Apenas o artigo 8º reconheceu a mora legislativa e determinou um prazo aí, ó, para que o impetrado promovesse a edição de norma regulamentadora. Mas concretizou o direito? Ainda não concretizou. Calma que nós vamos chegar lá. Olha para vocês verem o avanço dessa lei. Mas eu dizia para vocês que o STF, durante muitos anos, adotou a tese não concretista, ok? Agora, fizemos uma crítica, né? A crítica era que essa tese não concretista prejudicava o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Por outro lado, tinha uma vantagem aqui, eu entendia por que o STF adotou durante anos, eu entendi por que o STF adotou durante anos a tese não concretista. A gente vai ver isso daqui a pouco. Olha só, aí ele passou a adotar a tese concretista em função do desrespeito às inúmeras decisões e o poder legislativo nada fazia, ok? E aí o que fez? A tese não concretista, ela se dá da seguinte forma, olha só, a tese concretista, ou ela vai ser tese concretista geral, ok? Ou ela vai ser, aqui ó, tese concretista individual. Então, nós temos a concretista geral e a concretista individual. Todas elas, tanto a geral quanto a individual, elas ainda vão ter duas vertentes. Ou a tese concretista, ela vai ser geral direta, calminha que eu vou explicar para vocês. Ou ela vai ser tese concretista intermediária, ok? A tese concretista individual, a mesma coisa. Ou vai ser tese concretista direta, individual direta, ou tese concretista individual intermediária. Como isso? Vem cá. Na tese concretista geral direta, primeiro, né, vem cá. Na tese concretista geral, o que acontece? Viabiliza-se o direito de forma com efeitos erga omnes, ok? Então veja, na tese concretista geral, nós temos a viabilização do direito, ou seja, o Poder Judiciário vai viabilizar o direito com efeitos erga omnes. Mas como que ele vai fazer isso? Ou ele vai fazer isso de forma direta, ou ele vai fazer isso de forma intermediária. Como que seria a forma direta? A forma direta, pessoal, seria assim, ó. Ele vai viabilizar
de forma imediata o direito não regulamentado. Como que fica essa decisão? O Poder Judiciário vai proferir uma sentença que não mais vai colocar o Poder Legislativo em mora. Ele até pode colocar o Poder Legislativo em mora, mas ele já vai na sua sentença, viabilizar como que o autor do mandado de injunção vai exercer o direito dele. Mas, professor, tem um problema aí. Tem, calma, a gente vai chegar lá. Agora, olha só. Tem, além da tese concretista geral direta, tem a tese concretista geral intermediária. O que acontece na tese concretista geral intermediária? Sabe o que acontece aqui? Aqui, o Poder Judiciário vai declarar a mora e cientificar o Poder Legislativo correspondente, né, que tem que editar a norma. O Poder Judiciário vai declarar a mora e cientificar o Poder Legislativo para produzi-la no prazo X. E, caso não, está dando para ver aqui, produção? E caso não produza, o Poder Judiciário viabilizará o direito não regulamentado, ok? Então, veja, pela tese não concretista, o Poder Judiciário apenas profere uma sentença declaratória, colocando o Poder Legislativo em mora. A tese concretista geral, direta, viabiliza para todos, porque na geral o efeito é erga omnes, viabiliza de forma imediata o direito não regulamentado, ok? Nem dá prazo para o Poder Legislativo, não. Agora, a tese concretista geral intermediária, o Poder Judiciário vai declarar a mora, vai cientificar o Poder Legislativo para produzir a norma, né, num prazo determinado, e se o Poder Legislativo não produzir aquela norma, o próprio Poder Judiciário vai viabilizar o direito do autor da ação do mandado de injunção, ok? É o mesmo que acontece aqui, Aqui na tese concretista individual, direta, mesmíssima coisa. A diferença é que os efeitos na tese concretista individual, os efeitos serão interpartes, ok? Lá na tese concretista geral, os efeitos serão erga omnes, para todos. Agora, na tese concretista individual, os efeitos serão interpartes. Mas é o mesmo raciocínio. Qual que é o mesmo raciocínio? Olha, na tese concretista individual direta, o Poder Judiciário viabiliza de forma imediata o direito não regulamentado. Não regulamentado. Agora, na tese concretista individual intermediária, o Poder Judiciário vai fazer o quê, gente? Vai declarar a mora, cientificando o Poder Legislativo para produzir a regulamentação no prazo determinado.
E, caso não produza, o Poder Judiciário irá viabilizar o direito não regulamentado. Beleza, gente? Então, veja, nós temos duas teses. A não concretista, onde o Poder Judiciário apenas declara a mora. Nós temos a tese concretista, que tem geral e que tem a individual. A geral, os efeitos são erga omnes. A individual, os efeitos são inter partes. Na tese concretista geral, que pode ser direta e intermediária, na direta, o que vai acontecer? O Poder Judiciário não vai nem declarar a mora de nada, não. Ele vai já viabilizar direto o exercício do direito para o seu cliente. Já na tese concretista geral intermediária, o Poder Judiciário vai declarar a mora e vai estipular um prazo para que o Poder Legislativo possa produzir a norma. E se ele não produzir a norma naquele prazo, aí o Poder Judiciário irá viabilizar o direito pretendido pelo autor do mandado de injunção. Ok? O raciocínio para a tese concretista individual é o mesmo esquema. Tem a direta, onde o Poder Judiciário, no caso concreto, efeitos interpartes, porque aí seria tese concretista individual, vai viabilizar o direito de forma imediata. Porém, já na tese concretista individual intermediária, o Poder Judiciário vai declarar a mora, vai estipular um prazo para o Poder Legislativo editar a norma regulamentadora e, se não fizer dentro do prazo estipulado pelo Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário vai viabilizar o direito não regulamentado, o exercício daquele direito não regulamentado. Ok, gente? Agora, olha só, veja como é que isso, agora que nós falamos disso, dessas teses não concretistas e concretistas, vamos ver como é que isso está lá na nossa lei do mandado de injunção. Vem cá, bota aí na tela. Olha só. Eu já mostrei para vocês o artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. Ainda estamos aqui na teoria não concretista, porque não se falou em concretizar o direito. Agora, olha a próxima tela. Veja o que diz o artigo 8º, continuando aí. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, olha só o inciso 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Veja que aí, de acordo com o artigo 8º, inciso 2, nós temos tão somente a teoria concretista direta. É o Poder Judiciário já em mandado de injunção, proferindo decisão que viabiliza de maneira direta, imediata, o direito do seu cliente. Ok? Agora, olha só. Vamos continuar. Veja o que diz o artigo 8º. O artigo 8º diz assim, ó. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para. Agora vamos analisar os dois incisos conjuntamente. O inciso primeiro diz, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição de norma regulamentadora. E 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. E aí estaremos diante da teoria concretista e intermediária, ou seja, aquela em que o Poder Judiciário declara a mora e estipula um prazo para o Poder Legislativo editar a norma, e se o Poder Legislativo não editou a norma, o que ele vai fazer? Estabelecer as condições que viabilizam o exercício do direito pretendido, não regulamentado. Ok? Então, temos aí teoria concretista intermediária. Ok? Agora, olha só o artigo 9º aí na tela de vocês. Está aí.
A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Aí vem o parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultra partes. Gente, o que é eficácia ultra partes? Eficácia ultra partes significa que os efeitos daquela decisão poderão atingir outras pessoas. Ok? Mas volta aí na tela. Parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300 fala também que, além de ser conferida a eficácia ultra partes, poderá também ser conferida a eficácia erga omnes, ou seja, para todos, ok? Aquela decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração. Ainda, continua aí, parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.300 diz assim, ó, transitado em julgada a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, temos aí, no artigo 9º, tanto parágrafo 1º quanto parágrafo 2º, a adoção da teoria concretista geral. Ou seja, vai viabilizar aquela decisão, o que aquela decisão de mandado de injunção trouxer, os efeitos dela valerão ou o erga omnes ou ultra partes. Ok, gente? Então, esses são os efeitos da decisão do mandado de injunção. Agora, professor, qual é a tese que a Lei 13.300 adota? Olha, a Lei 13.300, de acordo com o artigo 8º, inciso 1º e 2º, adota a teoria concretista intermediária, que é aquela em que o Poder Judiciário irá estipular um prazo, declarar mora, estipular um prazo para que o Poder Legislativo edite a norma regulamentadora e, se ele não fizer, o próprio Poder Judiciário irá estabelecer como que aquele exercício, como que aquele direito será exercido pelo autor da ação do mandado de injunção, ok? Essa é a teoria concretista intermediária. Ainda, a Lei 13.300 adota também, ó, a teoria concretista geral, quando estabelece que os efeitos da decisão poderão ser estendidos tanto para ultra partes, ou seja, outras pessoas, quanto para erga omnes, ou seja, para todo mundo. Ok? Então, vem cá. Professor, mas você disse aí que adota a tese não concretista. Não. A tese não concretista está fora. Está fora. Ok? Agora, a Lei 13.300 adota duas teorias. Ou a concretista intermediária, ou a teoria concretista geral. Ok? Teoria concretista individual intermediária, teoria concretista geral intermediária. Beleza? Ok? Então, veja que houve um avanço, né? A Lei 13.300 trouxe aí a adoção da tese concretista aí dos efeitos da decisão. Ou seja, quando faltar norma regulamentadora, agora sim, podemos ingressar, impetrar um mandado de injunção que o nosso cliente, o autor da ação, ele terá o seu direito viabilizado, seja através da edição da norma pelo Poder Legislativo, seja através do próprio Poder Judiciário que vai viabilizar aquele direito para ele, ok? Tudo bem, gente? Então é isso, continuamos com a aula de mandado de injunção, de acordo com a Lei 13.300, no próximo encontro. Até já, tchau, tchau.